Graça e paz a todas que estão nos assistindo nesta hora. É com muita alegria que nós estamos aqui trazendo mais uma live para todas as mulheres que estejam ao alcance, né, da tecnologia, dessa tecnologia. Eu quero trazer um abraço forte de toda a Federação de Mulheres, da mesa constituída, todas as SDs, e dizer para vocês que nós temos feito esse trabalho todas as semanas, né? Hoje estaremos falando sobre a sororidade em tempos difíceis. E qual é o objetivo desse trabalho? Nós estamos pensando em como viver pós-pandemia, como viver o novo normal. Então, nós estamos nos preparando para esse novo normal, quando nós teremos que não pensar somente em nós temos que pensar em uma na outra, né? Então, que Deus possa nos abençoar nesta noite, que vocês possam estar aprendendo um pouco mais em cima da palavra, e nesta hora estará louvando o Senhor a irmã Janete, que é a cantora Janete, que é SD auxiliar em Barra Mansa, e nessa hora ela está apresentando louvor ao nosso Deus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus é motivo de grande alegria estarmos aqui nessa noite. Eu vou estar deixando um louvor agora, que está no meu CD Decidida. E eu queria falar um pouquinho desse louvor. Esse louvor, ele fala... eu tive um sonho uma noite, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, que eu socorri uma mulher que estava tentando se matar, se enforcar. E as pessoas ao redor... ficava todo mundo na expectativa, filmando, esperando ela cometer esse suicídio, ninguém reagia, e no sonho eu passava por entre a multidão, e eu pegava ela e falava do amor de Jesus por ela. E sabemos que nesse tempo de pandemia, hoje nós tivemos uma experiência, né, visitamos uma pessoa que está em depressão por conta desse afastamento, desse isolamento, e é algo muito sério. Vou estar louvando nesta hora. Houve um homem neste mundo, seu amor foi tão profundo e sua vida entregou. Humilhado, rejeitado, tantas vezes desprezado, mesmo assim continuou. Esse homem foi Jesus e morreu em uma cruz por me amar, pra me salvar. Se estás cansado, desanimado, precisando de um amigo, saiba que ele é contigo. Deus é amor. Deus é amor. Esse homem foi julgado, sem pecados condenado, a morrer em meu lugar. Hoje me sinto renovado, sou por ele amparado, eu não posso recuar. Não desista agora, amiga, pois Jesus está contigo, por te amar, pra te salvar. Se estás cansada, desanimada, precisando de um amigo, saiba que ele é contigo. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor.
somente esperar. Deus é amor. Deus é amor. Oh, oh, oh. Deus é amor. Amém. Glória a Deus. É esse amor que nos move. Quando nós falamos que Deus é amor, esse amor de Deus, através do Espírito Santo, vem para o nosso coração. E nós podemos amar a nossa irmã como a nós mesmos. E nesta hora nós queremos apresentar a nossa preletora nesta noite, que é a pastora Andréia Fernandes. A pastora Andréia Fernandes é a nossa parceira há algum tempo, parceira da Federação de Mulheres, né? Sempre em nossos congressos, sempre que nós pedimos socorro, ela está junto. E dessa vez nós fizemos esse convite e ela, sem tempo, aceitou. Louvamos a Deus pela vida da pastora Andréia. E ela é coordenadora nacional da Escola Dominical. E ela também é pastora ajudante na Igreja de Vila Mariana, em São Paulo. Então, nessa hora, queremos pedir à pastora Marilda Lima, que é nossa assessora episcopal, que ela esteja orando pela vida da pastora Andréia, que terá a palavra nesta noite. Oremos. Oh, que alegria, paz do Senhor, mais uma vez estamos juntas para podermos ouvir algo de Deus, né, para nós nos fortalecer, nos renovar. E a Célia, né, nossa presidente, é uma alegria estarmos juntas nesta noite, usando esse poder de Deus através da tecnologia. Que coisa maravilhosa! Nós vamos agradecer a presença também da pastora Andréia neste momento. Vou estar orando por sua vida, viu, pastora Andréia? É muito bom tê-la novamente somando aí com a gente neste momento. Vamos orar? Oh, Deus querido, Deus amado, como é bom, Senhor, saber que o Senhor está conosco neste momento. Apesar de estarmos distantes umas das outras, mas a sua presença é real neste lugar. E quero colocar diante de Ti, nas Tuas mãos, no Teu altar, a vida da pastora Andréia, para que ela seja instrumento de bênção para nós nesta noite. Que ela seja um canal do Teu fluir, ó Deus, para que essa unção possa realmente chegar até nós, como sementes, ó Deus, e que possam encontrar nos nossos corações terra boa, para que essa semente venha germinar, florescer, frutificar, para a honra e a glória do Teu nome. Abençoa a pastora Andréia nesta hora, Pai. Usa ela, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Supra as suas necessidades, cuida do seu futuro, do seu amanhã. Ó Deus querido, que mais uma vez ela se deixe usar pelo Senhor. Em nome de Jesus, pastora Andréia, seja abençoada, seja cheia verdadeiramente da unção do Senhor, que essa unção seja renovada sobre a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus te abençoe. Amém. Boa noite, gente. Tanta gente querida, né, que está aqui, que eu já pude ver. Que coisa boa poder estar aqui. Queria dizer que é sempre um prazer imenso falar com a Federação de Mulheres, porque eu sou muito grata à Federação de Mulheres, né? Ela é parte responsável pela minha formação teológica, né? Então, se eu sou pastora hoje, a Federação de Mulheres tem uma parcela nesse processo de formação. Então, é uma alegria. E sempre que eu puder me organizar para estar falando com as mulheres, eu entendo que isso também é parte do ministério que Jesus tem para mim na vida da igreja. Então, tia Célia, muito obrigada pelo convite. Hoje, a nossa proposta aqui é conversar sobre sororidade, né? Uma palavra que eu sei que as mulheres metodistas no Rio, as mulheres metodistas em geral, já conhecem, né? Já ouviram falar. É uma palavra que está na moda, digamos assim, né? E eu queria trazer um pouquinho. Então, hoje, a gente não vai ter um estudo bíblico, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre essa palavra,
a origem dessa palavra, que de uma palavra se transforma em conceito, e o que significa trazer esse conceito para as nossas relações dentro da igreja. Será que a gente encontra algum amparo, né, na palavra de Deus, na nossa forma de ver e viver o reino de Deus para essa palavra? Então, quero convidar você a abrir o seu coração para tentar entender essa palavra, para a gente poder. Infelizmente, eu gosto de conversar, né? De dialogar ao vivo, mas a gente não está podendo agora. Então, esse é um momento, e eu quero agradecer a Juliana, né? Que de forma tão especial está ajudando a gente, organizando tudo aqui para que isso possa sair. Bem, mas antes de falar em sororidade, eu quero falar de fraternidade. Essa palavra ela é mais conhecida entre a gente, né? Relacionamentos fraternos, laços fraternos, amor fraternal. Essas são palavras que estão na nossa igreja, estão no nosso universo religioso. E dizem respeito a quê? De que fala fraternidade? De relações afetuosas, de relações respeitosas entre as pessoas. E essa palavra, fraternidade, ela vem da palavra latina frater, né? Que quer dizer irmão. Então, essa palavra, lá na origem dela, ela nasce num ambiente religioso, né? Eram homens que pertenciam a uma ordem religiosa. Eles podiam ainda estar estudando para se tornar padre, então, alguns não se tornavam padres, mas eram os frater, aqueles que viviam numa comunidade religiosa. A palavra sororidade, que é o nosso tema aqui, que ela não é tão conhecida assim, embora tenha sido vem sendo cada vez mais falada, ela também tem a ver com esse universo religioso. Se os homens eram chamados de frater, as mulheres eram chamadas de soro, né? Então, sororidade vem de soro, quer dizer, a qualidade de ser irmão, e remete a mulheres que também viviam separadas no ambiente religioso, no convento. Então, essa é a ideia, essa é a origem da etimologia, né? É a origem da palavra. E aí, ao longo da história, as palavras elas vão sofrendo, às vezes, algumas transformações. A partir das nossas experiências humanas, elas vão se transformando. Hoje, quando a gente fala de fraternidade, a gente não fala só em respeito aos homens, né? Tem a ver com relações sociais, com relações humanas, de um modo geral. E quando a gente fala de sororidade, a gente também não está falando só de mulheres religiosas que viviam separadas para o serviço a Deus. Não. Ela tem uma outra definição. Ela saiu desse lugar de ser só uma palavra e ela acabou se tornando um conceito. Então, tem uma antropóloga que se chama Marcela Lagarde, que escreve muito sororidade. Tem várias pessoas que escrevem sobre isso, tá? E a Marcela, ela traz essa ideia de que sororidade é uma espécie de solidariedade específica entre as mulheres, né? Então, essa solidariedade é uma aliança, é uma amizade entre as mulheres. Mas, veja bem, uma coisa interessante, se na fraternidade a gente precisa ter afeto, a gente está ali envolvido, a sororidade, ela vai um pouquinho além. Ela fala de uma solidariedade entre as mulheres, mas que não necessariamente eu preciso concordar com tudo que a outra mulher diz. Não necessariamente eu tenho que fechar os olhos para algumas coisas equivocadas que talvez ela ou até eu mesmo possa cometer. A sororidade, ela como aliança entre as mulheres, é um convite para que as mulheres se reúnam em prol de uma causa comum. E que causa seria essa? Transformar as relações humanas nesse mundo. Especialmente a maneira como as relações acontecem entre mulheres e homens e entre mulheres e mulheres. Então, a sororidade é um convite para que nós nos unamos com as nossas experiências, com as nossas visões de mundo, mas que naquilo que diz respeito
a proteger a vida das mulheres. Aquilo que diz respeito a lutar para que uma sociedade seja mais digna e justa para as mulheres, a sororidade convida a gente a dar a mão. Então, mais do que um título, né, de mulheres religiosas, essa sororidade, na realidade, ela se transformou numa proposta de convivência entre as mulheres. E por que a sororidade ela surge? Porque as pessoas que fazem a análise da sociedade, elas entendem que a maneira como as mulheres convivem entre si podem trazer consequências para as próprias mulheres e para o mundo. Então, a maneira de nós nos conectarmos, as alianças que nós fazemos, é um lugar de extrema potência, de extrema criatividade, de extrema possibilidade para que o Espírito de Deus possa agir a fim de transformar as relações humanas. Olha que coisa interessante a gente pensar nisso, né? Nós, na igreja, nós mulheres, a gente se relaciona muito, né? Nós mulheres, nós estamos nas cozinhas da igreja, a gente está no culto do bebê, a gente está nas reuniões de oração, nas reuniões de consagração, a gente está nas reuniões da sociedade, a gente se encontra, às vezes, nas classes de escola dominical, em algumas igrejas que só são para mulheres, só são para homens. E quem estuda as relações sociais na vida, os cientistas que estudam as relações sociais, especialmente a relação entre as mulheres, essas pesquisadoras, esses pesquisadores, eles foram percebendo que nessa relação que as mulheres vão estabelecendo, que o mundo estabelece com mulheres, aparecem alguns problemas. As mulheres, muitas vezes, são muito prejudicadas na maneira como nós somos educados e educadas, socializadas para nos relacionarmos entre nós e com os homens também. E que problemas são esses? Então, assim, a gente escuta falar da competitividade entre as mulheres, né? Existem narrativas que estimulam que nós temos que competir uma com as outras. Nós somos rivais, né? E olha que interessante, porque às vezes esse tipo de leitura, inclusive, faz a gente ler o texto bíblico e a história das mulheres usando essa perspectiva. Então, quando a gente vê Marta e Maria, a primeira coisa que vem na nossa cabeça eu tenho que ser ou Marta ou Maria, como se elas estivessem numa condição de rivalidade. Quando a gente olha para a história de Raquel e de Lia, a gente vê ali também, a gente é educada a olhar aquela história como se uma fosse rival da outra. Ana e Penina, né? Mas pensando nessas mulheres da vida e pensando nas nossas vidas, muitas vezes a gente acaba caindo nessas armadilhas de achar que a nossa companheira é uma rival. Um outro problema é que, às vezes, uma situação de adultério, de traição, que o seu marido trai você ou trai alguém que você conhece, né? Você se depara com uma situação de traição e aí a gente fica com raiva da mulher com quem o marido traiu, né? E muitas vezes a gente coloca o homem num lugar de proteção e as duas mulheres brigam de forma pavorosa, às vezes partem para agressão física e muitas vezes o marido ele não é responsabilizado nesse processo. Então, quando às vezes a gente olha para uma mulher que age diferente da gente e a gente critica ela, às vezes a gente tem uma antipatia a essa mulher sem conhecer essa mulher. E é interessante pensar, olhar para isso, porque quando a gente olha para isso, parece que são coisas que acontecem no cotidiano, né? São coisas, aquelas briguinhas da sociedade de mulheres, que a gente olha para uma liderança, não gosta da liderança. Às vezes chega alguém no nosso grupo, pela forma como que ela se veste, a gente já sente uma antipatia, né?
Às vezes a gente olha uma mulher numa posição de destaque e aí a gente acha que ela é melhor que a gente, e isso gera na gente um, uma projeção, gera na gente assim, um sentimento de a nossa autoestima vai lá embaixo, e aí uma forma da gente reagir a isso é ofendendo a outra mulher. Por outro lado, a gente olha para uma mulher e acha que ela é inferior a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas por que eu estou trazendo todas essas situações, né? Para pensar, entender que isso, ainda que aconteça no nosso cotidiano, é um sistema muito mais complexo que muitas vezes acaba nos educando a agir de uma maneira muito perversa com uma outra mulher. A olhar para uma outra mulher de uma maneira muito perigosa e que colabora para que as relações sejam cada vez mais desgastadas. Esse sistema social, que é atravessado pelo machismo, que é atravessado pelo racismo, ele educa as pessoas, ele educa a mim e a você. Ele nos ensina a maneira que a gente vai se relacionar com Deus, a maneira que a gente vai se relacionar com as pessoas, a maneira que a gente se relaciona com a igreja, a maneira que a gente se relaciona com pastores e pastores. Esse sistema vai mostrando para a gente quem são as pessoas que devem ser mais valorizadas e quem são as pessoas que devem ser menos valorizadas. E sabe, irmãs, queria dizer para vocês que Jesus viveu dentro de um sistema assim. Ele foi educado em uma sociedade que dizia que mulheres eram inferiores aos homens. Ele foi educado numa sociedade que dizia que ele não podia se aproximar de quem estava doente, tocar nessas pessoas, porque ele ia ficar impuro. Ele foi educado numa sociedade que dizia que os judeus, que o povo dele, era mais importante que os samaritanos e qualquer outro povo. E aí, o que Jesus fez diante desse sistema que excluía, que separava, que marginalizava algumas pessoas e elevava outras pessoas? Ele aceitou tudo aquilo e agiu conforme o sistema estava dizendo que ele devia agir? Não. Quando a gente olha a postura dele nos evangelhos, a gente vê que, primeiro, Jesus conseguiu, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, ele conseguiu enxergar todos os equívocos que estavam presentes ali naquele sistema. E mais do que isso, ele ensinou os seus discípulos e discípulas a enxergar esses equívocos. Ensinou eles, inclusive, a reagir a tudo isso. E ele colaborou especialmente para que escribas e fariseus, que eram os religiosos da época, que era a igreja da época, olhasse para a sua postura e conseguisse identificar o quanto muitas vezes o discurso que saía da religião afirmava aquele sistema, que era um sistema separatista, que é um sistema que acabava promovendo mais morte do que vida. Isso deve ser inspiração para a gente. E nesse sistema, Jesus tomou partido. Ele sempre ficou do lado das pessoas marginalizadas. Ele cura a mulher com fluxo de sangue, que era uma mulher impura, aquela mulher toca nele, e ele faz questão de dizer isso publicamente, de que ele tinha sido tocado por aquela mulher. Jesus, com aquela mulher encurvada lá, ele chama ela de filha de Abraão, era um título historicamente dado a homens, ele diz, não, as mulheres têm tanto direito de serem chamadas filhas de Abraão quanto você. E tudo isso precisa inspirar a nossa trajetória, porque semelhante ao sistema social de Jesus, da época de Jesus, a gente também vive em uma sociedade que também está ensinando para a gente que algumas pessoas valem mais que outras. Por exemplo, os homens, historicamente, a gente aprende que os homens são mais importantes que as mulheres. Por que vocês acham que tem mais pastores do que pastoras? Porque Deus não chama as mulheres? É que legitimamente parece que esse lugar do pastorado é um lugar dos homens. Existem igrejas que até hoje não concebem a possibilidade das mulheres serem pastoras.
Por que que a gente sabe de casos que homens e mulheres, na mesma condição, no mesmo posto de trabalho, os homens recebem salários mais altos? Porque a gente vive num sistema onde os homens eles não são convidados, educados a se responsabilizarem, assim como as mulheres, pelas tarefas domésticas. Para um homem, só ajudar as tarefas da casa já é muito bom, porque é a responsabilidade das mulheres. A gente é construído num lugar, numa sociedade, que os homens são criados para sair, para conhecer o mundo, e as mulheres são criadas para cuidar da casa, para ser dona de casa, para ser coluna da família, para suportar, às vezes, uma série de violências e de traição, porque ela precisa ser uma mulher valorosa, que precisa, muitas vezes, engolir os sofrimentos. Agora, sabe o que é mais interessante a gente pensar? Que esse problema das relações não está só entre mulheres e homens, não. Essa dificuldade de relação, e eu queria muito que você prestasse atenção nisso, porque elas acontecem também entre nós, entre as próprias mulheres. Porque esse sistema, ele ensina para a gente que mulheres brancas são mais importantes que mulheres negras. A gente tem falado muito da violência e meu coração se enche de orgulho de dizer que isso é uma bandeira das mulheres metodistas no Brasil, né? A luta, o combate à violência. E a gente já tem uma trajetória nesse combate à violência, né? E antes da pandemia, estudos demonstravam que a violência doméstica entre as mulheres brancas estava diminuindo, mas a violência entre as mulheres negras estava aumentando. E por que é isso? A base disso é o racismo. Mulheres brancas conseguem estudar mais que mulheres negras. Mulheres brancas são consideradas mais bonitas do que mulheres negras. São as que recebem mais financeiramente do que as mulheres negras. São as que são consideradas que falam melhor, as mais educadas. Qual é a imagem de padrão de beleza para as mulheres? Porque a gente é estimulada a alisar o nosso cabelo, a pintar de loiro sempre. Tudo isso não é só um gosto, mas é um sistema que diz para mim aquilo que é bonito e aquilo que é feio. E que se eu não questiono todo mundo que foge esse padrão, eu vou taxando como anormal, fora da normalidade, feia. Talvez você esteja se perguntando, né? Mas, pastora, hoje muita coisa não mudou? E eu concordo com você, mudou mesmo. E que bom que mudou. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. Por que mudou? E aí a gente precisa entender que isso não é uma coisa que surge de uma hora para outra, não. Irmãs, a base dessa mudança é luta. A base dessa mudança é engajamento. A base dessa mudança é o encontro das mulheres, é uma construção coletiva das mulheres. As nossas conquistas, elas vêm de longe. Os nossos passos vêm de longe. Tem muita gente atrás que lutou e trabalhou para que, inclusive, a gente tivesse o direito de estar falando isso hoje aqui. E a gente que professa a mesma fé que nós, é gente que não professa a mesma fé que nós, mas que, apesar de não professar a nossa fé, tem um compromisso de construir para as mulheres um mundo mais digno, mais justo, onde nós possamos ser respeitadas, onde a gente tem uma vida mais digna. A gente vai encontrar Jesus como um aliado dessa luta. Jesus é aquele que, na sua vivência na terra, mostrou para a sociedade da época o valor que ele dava às mulheres. Ele criticou a maneira como a sociedade tratava as mulheres. Ele escolheu as mulheres para serem discípulas suas. Ele escolheu as mulheres como testemunhas dos principais eventos da sua vida. Não é à toa que Jesus nasce de uma mulher, que quando Jesus morre, são as mulheres que estão lá, e quando ele ressuscita, quem é que chega, gente? Quem é a primeira pessoa a ver? As mulheres.
São elas as primeiras testemunhas. E aí, a gente não pode esperar que essa mudança só aconteça pela atuação de Jesus, que é necessário, a atuação de outras mulheres, mas isso tem que acontecer também comigo e com você. Eu me lembro que quando Jesus passou na praia lá e chamou Pedro, Tiago, né? Gente, eu sempre troco com os irmãos. É Tiago, João, Simão e André. Eu acho que é isso, né? Quando Jesus passou, a praia era a realidade dele. Jesus chegou lá na realidade dele e falou: vem, eu vou fazer vocês pescadores de seres humanos. E aí, irmãs, quando Jesus chega na minha realidade, na sua realidade, ele chega para transformar a nossa vida, mas também para nos convidar a um outro projeto. E nessa noite eu queria te trazer essa dimensão do reino de Deus, que faz parte do projeto do reino de Deus, que mulheres tenham a possibilidade de viver uma vida digna e justa, livre de qualquer violência, de qualquer preconceito, de qualquer machismo. A gente sabe o valor da fraternidade, mas essa noite a Federação de Mulheres está convidando a vocês a pensar no valor da sororidade. E nela não está previsto que eu tenho que concordar com todas as mulheres, que eu tenho que ser amiga íntima de todas as mulheres, porque isso não é uma realidade. Não acontece. É algo que vai mais além disso. Eu não preciso concordar com o que você diz para respeitar o seu direito de dizer. Eu não preciso concordar com o que você diz para não depreciar o ato de você falar. Eu preciso garantir, como mulher, que todas as mulheres têm o direito de expressar a sua opinião, ainda que ela seja diferente da minha. Isso não é uma coisa fácil de se dizer, mas assim, não é uma coisa que cai do céu. Isso requer compromisso. Isso requer, inclusive, aceitar o desafio da gente sair do nosso lugar comum. Isso é algo que passa pela educação. Nós, mulheres, temos que nos educar a enxergar a vida sobre uma outra perspectiva. Passa por uma educação que requer uma análise crítica da realidade. Passa por mudança de comportamento. Passa por lutar contra o sistema. Passa por denunciar todo e qualquer ato de violência. Passa, inclusive, por sentir medo, muitas vezes, de assinar um abaixo-assinado que denuncia que mulheres estão sendo estupradas e que a gente precisa cobrar posturas. Dá um medo da gente colocar o nosso nome lá, porque o que as pessoas poderosas vão ver que eu assinei uma coisa dessa e eu vou ficar como? Dá medo. Mas quando a gente tem a consciência de quem nos chamou e do que e para que ele nos chamou, quando o Senhor nos chama a trabalhar com mulheres, irmãs, é para trabalhar na luta pela garantia de direitos. E aí, quando a gente pensa em sororidade, eu queria trazer algumas coisas que eu acho que são fundamentais. A primeira é saber que quando a gente trabalha com mulheres e quando a gente abraça esse projeto, que as mulheres metodistas no país inteiro abraçam de uma forma tão bela, a gente precisa entender que a gente não trabalha com um tipo de mulher só. Mulher não é uma categoria em singular. Mulher é uma categoria no plural, né? Então, não tem um tipo de mulher. Existem várias mulheres. A nossa identidade, as nossas identidades como mulheres, elas são atravessadas por uma série de marcadores, como a raça. Então, tem mulheres negras e não negras. Como Estado civil, eu tenho mulheres solteiras, mulheres casadas, mulheres viúvas. A escolaridade, eu tenho mulheres com doutorado, eu tenho mulheres analfabetas no meu trabalho, né, no meu campo de atuação. Eu tenho mulheres que têm um poder aquisitivo alto, outras que não têm. Uma outra coisa tão significativa na vida das mulheres, que é a sexualidade. Eu tenho mulheres que têm a sua sexualidade, têm a possibilidade de viver a sua sexualidade em plenitude, e outras que não têm essa possibilidade, né? Muitas mulheres casadas são estupradas cotidianamente porque os seus maridos não respeitam, inclusive, o direito delas de não desejar fazer sexo.
e elas precisam estar sempre prontas para servi-lo na cama, na mesa, em tudo que eles acham que precisa. Então, pensar que essas mulheres, quem trabalha na dimensão da sororidade, precisa entender que as mulheres são plurais e que, dependendo do lugar que essas identidades, que esses marcadores colocam a gente, algumas mulheres estão numa condição de privilégio, outras estão numa condição de opressão. Quem está na condição de opressão precisa enxergar um sistema para sair dessa condição. E quem está na condição de privilégio precisa entender que tem compromisso de, assim como Jesus fez na sua época, ficar do lado para ser um instrumento de libertação na vida dessas mulheres. A gente precisa lutar contra essa rivalidade feminina. Vamos parar de enxergar outra mulher como uma rival. Se constrói essa narrativa e a gente se deixa enganar por isso. Eu tenho a bênção de viver amizades incríveis com as mulheres. Nós sabemos ser amigas, sim, vocês sabem. Nós precisamos umas das outras e precisamos preservar a vida de uma das outras. A gente tem que parar de falar mal das mulheres umas para as outras e falar mal das mulheres para os homens. Isso não significa fechar os olhos para a injustiça. Mas se você tem alguma coisa contra a sua companheira, vá até ela, dialogue sobre isso. Evite difamar essa mulher, porque isso enfraquece as mulheres. Chega, irmãs, chega de frases como, tá vendo? Só podia ser mulher metida nessa fofoca. Cuidado, pare com essa falácia. A gente precisa ter coragem de parar com essa ideia de atribuir fofoca a mulheres. Irmãs, fofoca não depende do órgão genital. Não é o órgão genital que diz pra gente se uma pessoa é fofoqueira ou não. Fofoca tem a ver com fragilidade de caráter, com necessidade de transformação, não com órgão genital. Você pode ser a pessoa que vai parar uma fofoca sobre outra mulher. A gente tem muita coragem de falar da outra pessoa, mas a gente se acovarda quando a gente tem que falar com essa pessoa. E a gente precisa ter cuidado com isso. Uma outra coisa que trabalhar nessa dimensão da sororidade é acreditar e apoiar o trabalho das outras mulheres. Estimule as mulheres a produzirem, estimule as mulheres a falar na igreja, estimule as mulheres a falarem, a darem a sua opinião, a se mostrarem. Ensinem as mulheres a aprender tecnologia. Você tem condição de manejar um Facebook, um Instagram, um computador. Não pense que isso não é para você. Não é fácil, não é fácil, mas a gente consegue. A gente consegue. A gente precisa também, sabe, respeitar as lideranças femininas. Porque às vezes me entristece quando eu escuto de mulheres que são líderes, de mulheres, de pastoras, que muitas vezes são as próprias mulheres dentro da igreja que se tornam entraves para a liderança feminina delas. Eu pude, num estudo que eu fiz, escutar as mulheres pastoras e elas me contaram histórias que às vezes me entristecem muito. Sabe, a gente é muito mais tolerante às vezes com uma pregação ruim de um pastor do que com uma pregação ruim de uma mulher pastora. Às vezes a gente é muito mais tolerante quando um pastor pisa na bola do que quando uma mulher pisa na bola, uma pastora. E a gente precisa se perguntar por quê e entender que isso tem um sistema que quer que eu e você nos comportemos dessa forma. E a gente precisa lutar contra esse sistema que é um sistema de morte. A gente precisa educar os meninos e meninas nessa dimensão da sororidade. Menina tem que aprender a respeitar a outra menina e tem que aprender a olhar para o menino não como alguém mais forte, poderoso, superior como que ela. O menino tem que olhar para uma menina e ver que ela é tão importante, capaz, competente, inteligente e forte como ele. O menino tem que ver que trabalho doméstico
ele é da responsabilidade de todo mundo que habita na casa. A gente tem a possibilidade de construir outras relações. A gente precisa escutar, respeitar aquilo que as mulheres falam com a gente. A gente precisa ter cuidado para não julgar a dor das mulheres, especialmente mulheres que vivem enfurnadas num ciclo de violência. Eu não vou falar de violência, já vou deixa aqui, violência para a semana que vem, a pastora Elisama vai estar aqui falando, mas se você entende que a sororidade é um caminho para a construção e proclamação do reino de Deus, a gente precisa mudar a nossa forma de ver, de enxergar e de se relacionar entre nós e de se relacionar com a gente, porque isso também é um convite, a sororidade é um convite para olhar para a gente, para ver o nosso valor, para ver a nossa potência, para ver a nossa competência, para ver a nossa capacidade e ver que sim, o Senhor conta com mulheres e homens no reino de Deus para fazer aquilo que o Senhor tem como propósito. Não o que a sociedade ou a igreja diz que eu posso fazer ou que eu não posso fazer. As mulheres são tão capazes de pilotar um fogão quanto de estarem como bispas dessa igreja, quanto serem pastoras, quanto coordenarem ministérios de ação administrativa, porque é o Senhor que nos capacita. E aí, hoje, o convite é para pensar a sororidade em tempos de pandemia. E eu fiquei pensando quais são os problemas que as mulheres sofrem nesse tempo de pandemia. E eu queria citar alguns. Primeiro que as mulheres são a maior parte da força de trabalho que está lá na linha de frente nos hospitais e nos trabalhos essenciais em relação à Covid. A maioria dessas mulheres que não têm direito a isolamento social, que são auxiliares de enfermagem, auxiliares de limpeza, são mulheres negras, que não têm direito a isolamento social, que precisam estar na linha de frente. A maioria dos profissionais da área de saúde são mulheres, elas estão com alta exposição ao vírus e muitas delas precisam ficar sozinhas para não contaminarem seus familiares. Outras nem essa possibilidade têm. Tem mulheres que não têm como deixar seus filhos e filhas para trabalhar. Mulheres que estão esgotadíssimas e não sabem como ensinar o trabalho da escola para as crianças. Então, quando a gente pensa na perspectiva da sororidade, se você é professora apresentada, ou se você pode dedicar um tempo seu para poder ajudar alguma amiga sua que não está sabendo como ensinar a tarefa da escola para as crianças, faça isso. As mulheres estão exaustas nas tarefas de casa, exaustas, porque o trabalho triplicou. Veio muitas discussões com o marido por conta do trabalho doméstico, por conta dos maridos deixarem as coisas confusas, as crianças também, é difícil administrar tudo. Está faltando dinheiro para o sustento, tem muita gente com necessidade. Está faltando força para orar, problemas de ansiedade, depressão, a intensificação da atividade sexual. Eu tenho escutado mulheres que são obrigadas a ter relação sexual com seus maridos todos os dias nesse contexto. Eu preciso terminar, porque eu já falei demais. Agora, esses são os cenários que estão aí. São as nossas dores, as dores das mulheres. E se você que tem a sua sociedade, que está envolvida numa perspectiva de sororidade com a outra companheira, eu quero te convidar a se mexer, a reunir um grupo de amigas, a fazer alguma coisa em prol da vida das mulheres. Nós, mulheres, podemos nos debruçar sobre isso. E como igreja, como comunidade, pensar em ações para ajudar a minimizar o impacto da pandemia na vida das mulheres. Chamar os homens para essa responsabilidade. Tem muito homem que é parceiro. Vamos chamar eles, vamos chamar para trabalhar junto com a gente. Uma vivência na sororidade, ela não despreza a dor e a luta de nenhuma mulher. Nenhuma mulher.
mesmo que ela seja completamente diferente de você. Se é dor, se é de uma mulher, é a minha dor também. Sororidade requer empatia. Enquanto tiver uma mulher aprisionada, sofrendo, todas nós estamos sofrendo. Tem uma imagem, eu vou pedir a Juliana para colocar para a gente aí, que eu acho que mostra muito essa ideia da sororidade. Ó. Uma mulher sobe e puxa a outra. É isso. Sororidade tem a ver com se converter numa defensora de si mesmo e da outra. Então, fica aqui o meu convite. Primeiro, a minha gratidão, porque eu sei que vocês são mulheres engajadas. Segundo, a minha palavra de ânimo, não desanimem, continuem trabalhando em sororidade e pela vida de todas as mulheres, especialmente aquelas que são marginalizadas, inclusive pela igreja. Sim, muitas vezes a igreja marginaliza aquelas mulheres prostitutas, mulheres que não professam a fé, enfim. Tem uma frase nas crianças que elas falam, né? Todas as crianças são nossas crianças. Eu acho que é interessante a gente pensar assim, todas as mulheres são nossas mulheres. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que esse momento de partilha tenha aberto ideias para que você se levante, para que você aceite o chamado de Jesus como Pedro, Tiago, Simão e André. Pedro, Tiago? Ixi, não. Pedro e Simão e André, Tiago e João. Gente, acho que é isso. Está lá no primeiro capítulo, no segundo capítulo de Marcos. Eles foram. Ruth não pensou duas vezes e foi junto com a Noemi. Vamos também. Vamos lutar pela vida das mulheres. Eu quero orar com você, minha companheira de luta e de fé. Queria te convidar a fechar os seus olhos para que a gente pudesse orar. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Obrigada porque o Senhor nos fez mulheres e nos ajuda a entender que ser mulher é viver livre, é ter vida digna, vida justa, é não estar debaixo de nenhuma opressão, Senhor Deus, é conseguir se levantar no Senhor para lutar contra isso, para dizer chega, para dizer basta. Ajuda-nos a entender também que no teu chamado, Senhor Deus, existe um convite para que nós lutemos umas pelas outras, para que nós tenhamos coragem de abrir mão dos nossos preconceitos, Senhor Deus, e de ouvir as mulheres, de ouvir a dor das mulheres, de acreditar nelas, Senhor Deus, de não, Senhor Deus, de não desacreditar das mulheres, ó Pai. Que toda mulher que sofre encontre em cada uma de nós uma casa, uma acolhida, e que nós possamos nos acolher mutuamente. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Palavra tremenda, hein, gente? Palavra tremenda. Pastor André, muito obrigada. Queremos agradecer a pastora André, queremos agradecer também a Juliana Tramel. Para quem não conhece, é minha filha, né? Ela está administrando isso lá nos Estados Unidos. Está nos ensinando, né? Um novo tempo. E que nós possamos fazer da nossa vida um caminho por essa sororidade, né? Tá apoiando outras irmãs, vamos buscar, vamos parar, pensar e ver onde é que nós precisamos mudar para estar nesse caminho, de estar ajudando a outra. E nesta hora eu queria pedir à pastora André que estivesse impetrando a bênção. Pastora Andréia. Oi, desculpa, estou aqui. Para impetrar a bênção nesta hora, para as nossas vidas. Amém. Célia, eu quero te agradecer por esse convite. Muito obrigada. Quero agradecer por cada pessoa que me ouviu. Eu creio num mundo onde mulheres e homens podem ser e devem seguir juntos, trabalhando, confiando um no outro, com relações amorosas e saudáveis. Creio também isso na vida de nós mulheres. Então, muito obrigada
por essa possibilidade de vocês me escutarem, com tanto respeito também pelo convite. Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Vamos receber a bênção, e eu vou ler uma bênção africana, que é uma bênção que eu gosto muito. Eu quero convidar você a receber essa bênção. O Senhor te abençoe. Ele encha teus pés com dança e teus braços com poder, teus olhos com sorrisos, teus ouvidos com música e as tuas narinas com aromas. Ele enche a tua boca com júbilo e o teu coração com alegria. Ele te dê forças para seres um reflexo da esperança. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Nesta hora, nós vamos estar cantando moto. Eu vou estar cantando, vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Cada um na sua casa. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos cantando, ok? E seja sobre nós a graça do Senhor e sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. E como a pastora Andréia falou, na próxima semana estaremos com a pastora Giselma, trazendo um tema bem atual também. Então, convido todas a estar na próxima terça-feira, às 19 horas, entrando em nossa página, que teremos mais uma live para o nosso fortalecimento. Que Deus nos abençoe. Amém. Tchau.